Olá, ouvintes do Ecos do Marajó. Eu sou o Luiz Marajó e este é o 18º episódio do nosso podcast. Hoje teremos uma conversa com Camila Castro, uma jovem liderança marajoara e diretora da Federação dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares do Pará, a FETAGRE. Camila tem uma trajetória notável na defesa da agricultura familiar, apesar de ser uma pessoa jovem, também das comunidades rurais, sempre lutando por direitos de igualdade de gênero também, que é uma realidade dentro desses espaços, e questões socioambientais, principalmente no Marajó. Ela é do município de Curralinho, que está aqui hoje com a gente. Vamos conhecer mais sobre a sua trajetória e os desafios e as perspectivas para a juventude também nesses espaços. Camila, é um prazer tê-la conosco aqui no Ecos do Marajó. Para começar, conte um pouco sobre a sua trajetória como agricultora familiar e como você chegou a esse cargo de diretora da FETAGRE, o que te inspirou a se engajar nessas causas tão importantes. Eu sou Camila Castro, sou agricultora familiar ribeirinha do município de Curralinho, no Marajó. A minha família vem de comunidades ribeirinhas, do projeto de assentamento extrativista no rio Canaticu, especificamente no igarapé chamado Croari, na localidade da comunidade Piedade. De lá que vem tanto a família dos meus pais, né, tanto meu pai quanto da minha mãe. E assim a gente cresce, né, na beira do rio, em casas palafitas, e se constrói, se consolida também, se engaja nas pautas sociais. A nossa região ela é fortemente abraçada pelas comunidades eclesiais de bases, que é onde eu me formo, onde eu tenho a primeira capacitação, a primeira formação enquanto pessoa, agente política, né, de movimentos sociais. E quanto agricultora familiar, junto com meus pais, meu pai é pescador artesanal, a minha mãe é professora de escola ribeirinha, mas nós sempre tivemos esse ponto de estar, né, ajudando, principalmente meu pai, no açaí, na coleta do açaí, na casa de farinha, para fazer farinha. Poucas vezes também, mas a gente saía para pescar. Eles nunca foram muito assim de deixar a gente no trabalho pesado, mas nós vem dessa geração de trabalho e renda, inclusive no período do verão, na safra do açaí, né, a geração de economia nossa vinha para essa coleta do açaí e também a farinha, né, que foi uma das maiores gerações de renda nossa durante eu estar naquele território. E o que mais me motivou a me engajar nas lutas sociais foi a própria realidade da minha comunidade. Na minha comunidade, quando eu fui da Pastoral da Criança, nós encontramos muitas famílias que tinham crianças que estavam em vulnerabilidade, né, principalmente com índice altíssimo de desnutrição. Então, a partir daí, eu comecei a me engajar, a participar, a ser líder da Pastoral da Criança, a acompanhar outras famílias para além da minha comunidade. E assim eu fui encontrando o movimento sindical, né? Participei também de formações específicas para a juventude rural do Marajó. E aí, quando foi já no ano de 2017, fui convidada a vir para a FETAGRE, que é a Federação de Trabalhadores Rurais da Agricultura Familiar, para representar o Marajó e ocupar o cargo de secretária-geral e secretária de Mulheres. Então, desde 2017, né, estou na pauta das mulheres rurais no estado do Pará e também nessa representação nacional, né, na CONTAG, no qual a gente constrói a Marcha das Margaridas, que é uma grande ação política das mulheres rurais, que trabalham, né, e se articulam a partir dos seus territórios por políticas públicas. Então, aonde me motivou a me engajar nessa causa, nessas pautas sociais, foi a partir das SEBs, onde me consolido, mas também por ver a necessidade, né, de transformar o local, a comunidade onde eu moro, de onde sou, de onde meus pais vivem, né? Então é isso. Então eu me forjo nesta luta
e aqui ainda consigo permanecer, né, nesse processo de transformação e multiplicação, porque para além da gente estar nesse processo político, nós ainda somos educadores populares e que buscamos também a engajar outras pessoas, outros jovens. E foi o que mais me motivou nessa época, aí antes de 2015, quando eu entrei para esse movimento da comunidade eclesial de base, poder mudar, transformar nossa realidade para que pudéssemos ter mais acesso à política pública. Era visível que a gente tinha famílias que não tinham certidão de nascimento, pais, mães e as crianças, principalmente, quando a gente ia acompanhar. Então, a partir daí, foi feito várias campanhas a partir da igreja, né, de como essas pessoas acessarem ao documento, pelo menos ter a certidão de nascimento. Também nós tínhamos muita dificuldade com que as mulheres tivessem acesso à saúde, ao acompanhamento ao pré-natal, e aí acabava que a pastoral da criança ficava fazendo isso. Então, hoje, na pauta específica das mulheres rurais, mulheres do campo, da floresta e das águas, eu sempre pauto, né, a importância da gente ter acesso a essa política pública, a importância que é as mulheres também estarem atentas às informações e o direito de viver e de existir. Muito bem, Camila. Agora falando sobre fortalecimento da agricultura familiar. Você tem defendido a agricultura familiar em diversos espaços políticos. Quais são os principais desafios e avanços que você percebe na luta para fortalecer a agricultura familiar no Pará e no Brasil? Bom, desafios para fortalecer a agricultura familiar no estado do Pará e no Brasil são muitos que a gente tem. Começando por orçamento, né? A gente tem pouco orçamento para potencializar, para dar investimento à nossa produção. E nós, enquanto agricultores familiares, a gente tem uma pauta que já não é de agora, desde as constituições dos Gritos da Terra, né, que iniciou, hoje existe o Grito da Terra Brasil, mas iniciou no estado do Pará, quando a gente pautou mesmo a reforma agrária, a importância de ter assentamentos nos territórios, de serem reconhecidos pelo Estado e garantir a política pública para as famílias que lá habitam. Porque se a gente já compreendeu e também dialoga para que os governos tenham essa sensibilidade de que se não tiver regularização fundiária, não tem como a gente permanecer no território produzindo, comercializando de qualidade e de forma digna, com o preço dos nossos produtos valorizados. Então, um dos grandes desafios são esses, né? Fora isso, vem a comercialização do nosso produto. Aqui no Marajó mesmo, né, Curralinho, assim como outros municípios, a escoação da nossa produção ainda é muito por atravessadores, e isso também é um dos grandes desafios, né? Quem dera nós tivéssemos aqui no Marajó uma fábrica do açaí que pudesse receber o nosso produto num valor, enfim, valorizando também toda a trajetória do apanhador do açaí, né, do produtor do açaí, do extrativista. E a gente não tem, e a gente precisa escoar para outros municípios e para outros estados, e aí como o Amapá, ou então levar mesmo para Belém, mas que aqui mesmo na nossa região não temos. E isso dificulta muito com que a gente possa fortalecer a agricultura familiar. E quando a gente fala agricultura familiar, não é só, né, o açaí, não é só a farinha, não é só a roça, mas o pescado, porque como a gente está em área ribeirinha, tem o pescador artesanal, tem o extrativista, que ainda assim tem uma diversidade de produção e que a gente não consegue fazer essa escoação adequada, né, com esse valor digno para que as famílias possam sobreviver. Nós já tivemos alguns avanços no estado do Pará. Um deles foi a criação da Secretaria Estadual da Agricultura Familiar, mas como a gente tem avanços, infelizmente, no piscar de olhos a gente também pode ter retrocessos. E no dia 10 de dezembro, ainda neste ano de 2024, nós fomos impactados com a notícia de que o governador do estado transforma a Secretaria de Agricultura Familiar na Secretaria de Desenvolvimento, Pecuária e Agricultura Familiar.
Então, como a gente vai discutir o fortalecimento da agricultura familiar, dos pequenos produtores, junto com grandes pecuaristas, junto com pessoas que estão explorando nossos territórios, principalmente na região marajoara, que são os arrozeiros, que são os que têm as grandes áreas de pastos, né? Como é que a gente vai discutir esse fortalecimento da agricultura familiar? Então, quando a gente pensa que tem um avanço, logo em seguida vem um retrocesso, que aí, né, vem de novo para nós esse desafio de se articular, se mobilizar, levar para a pauta com o governo do estado, com o governo federal e para a justiça, que compete também nos ajudar, né, na garantia desse direito de manter uma secretaria que represente, que nos fortaleça. Então, a agricultura familiar no estado do Pará só vai ser uma agricultura fortalecida e que tenha esse reconhecimento a partir que a gente tenha nossos territórios reconhecidos, pelo INCRA, pelo ITERPA, pelo SPU, né? Garantir as políticas públicas para que essas pessoas tenham os seus documentos de terra, para que possam estar nos territórios, acessando aos PRONAFs, né? Os créditos de financiamento para a agricultura familiar. E aí, claro, a gente coloca, né, em pauta também se tem crédito, se tem recurso no território para a gente permanecer, se tem acesso à política pública, a gente consegue também fazer a sucessão rural. Fora isso, a gente não vai conseguir fortalecer a agricultura familiar se não houver a sucessão rural. O nosso campo está envelhecido. E se a gente não tem políticas públicas, não tem oportunidades para as juventudes permanecerem no campo, produzindo, se formando e podendo trabalhar de uma forma adequada, infelizmente, a gente não consegue avançar. Esse é um dos grandes desafios. Tem uma coisa que também vejo no teu trabalho, que eu acho muito importante, que é a perspectiva feminista no território. Como mulher e feminista, qual a importância de incluir a perspectiva de gênero pelos direitos dos agricultores familiares e o desenvolvimento das comunidades rurais? Como essa perspectiva tem também se manifestado no teu trabalho? Bom, a importância de incluir gênero, né, na luta dos direitos dos agricultores familiares é muito importante. Nós, enquanto CONTAG, nós estamos agora, em pleno século XXI, que nós estamos construindo uma comissão LGBTQIAP+. Depois de muitos anos, a gente vem discutir gênero fora as mulheres, né? Porque quando a gente fala em roda de conversa, quando convida as pessoas para debater o gênero, sempre pensa que é só as mulheres que têm que ir para essa roda de conversa. Acaba excluindo outros sujeitos da sociedade. E com esse olhar feminista, né, especificamente para dentro da agricultura familiar, é importantíssimo que a gente pense e que a gente construa e que a gente possa consolidar estratégias de diálogo e de desenvolvimento, porque senão a gente não garante a participação desses sujeitos, né, importantíssimos do campo, da floresta e das águas. E as nossas comunidades rurais, elas são comunidades que hoje eu não posso assim mais dizer, estão no total atraso. Não estão em total atraso. A maioria das nossas comunidades tem internet, estão tendo acesso à internet, às vezes não tão de qualidade, mas tem. Porém, as informações elas precisam chegar de uma forma mais coletiva. E quando a gente vem falar sobre o feminismo e feministas rurais, é trazer que quando a gente vai construir a Marcha das Margaridas, nós somos mulheres, né, nós somos povos e comunidades tradicionais, que também têm sujeitos das comunidades LGBTQI, enfim, meninas e mulheres que estão nesse processo também de luta e que quer ter acesso à política pública, quer ter uma vida sem violência. E mesmo a gente estando no campo, a gente ainda tem uma grande dificuldade que é romper os ciclos de violência. A maioria das mulheres que sofrem violência, que estão no âmbito rural, muitas das vezes não consegue ter acesso à delegacia para fazer denúncias, né? Então, quando a gente traz essa pauta feminista para dentro do nosso meio, para dentro das nossas comunidades, é para dar esse alerta de como a gente pode acolher umas às outras, ajudar umas às outras a levantar, a sair de relacionamentos abusivos, porque querendo ou não, a gente encontra famílias, né, que a gente tem meninas e mulheres que vivem num relacionamento abusivo, mas que não podem
sair porque a mãe passou por isso, a avó passou por isso, então ela se acha que também, né, enfim, estou fadada também a viver esse tipo de relacionamento. E a gente precisa ser feliz. E o nosso feminismo, nossa forma de falar como mulher feminista rural é querer ser feliz, independentemente do espaço que nós estejamos, né? E nós somos capazes. Se nós somos as mulheres, uma das mulheres que conseguimos identificar que a partir de uma semente eu posso ter várias outras plantações, enfim, gerar a agricultura familiar, esse ciclo de produção, nós também podemos, para além desse espaço de produzir, de comercializar, também se empoderar enquanto mulheres rurais. E aí a gente fala do empoderamento rural, né, empoderamento das mulheres nos quintais produtivos para geração de renda. E é o que mais a gente vê aqui na nossa região, principalmente na região ribeirinha. Os quintais produtivos das mulheres, né, na horta suspensa, na criação de galinha, na criação de patos, na criação de porcos, né, então que são os suínos. E aí, só que assim, não é dada essa visibilidade, né, de que elas têm toda essa produção, de que elas podem vender essa produção, comercializar e se manter. E aí poder, claro, viver sem estar totalmente dependendo desse relacionamento abusivo. Então é muito importante a gente trazer esse debate de gênero para dentro das comunidades rurais, justamente para a gente poder começar a quebrar esse ciclo de violência, de dependência, né, do sexo masculino, como se nós também não conseguíssemos sozinhas sobreviver, criar nossas famílias, né, nossos filhos. E quando a gente vai assim para as rodas de conversa, a gente consegue também perceber muito nas mulheres que são elas que são as provedoras de tudo, né, dentro da casa, para os filhos irem para a escola. E acaba que alguns desses companheiros delas vão só para a roça e de manhã volta para casa e não tem mais nada o que fazer, enquanto elas acompanham eles para a roça, fazem comida, cuidam dos filhos, enfim, tem um dia cheio de coisas e se o dia fosse 48 horas, eu acho que ainda continuava fazendo muita coisa ainda. E mesmo assim, produz, comercializa, mas infelizmente a gente ainda tem uma parcela de mulheres que estão no meio rural que não tem o retorno, né? Não pega o recurso financeiro. Muitas delas vão para as feiras vender a produção, mas quem fica com o dinheiro é o homem. Então tudo isso também a gente debate muito, porque isso é uma violência patrimonial, né, onde o cara se apropria do recurso. Então a gente também busca fazer essa orientação de um formato que não espante as mulheres do debate, mas também que consiga trazer os homens para dentro dessas rodas de conversa para entender que a gente precisa empoderar os gêneros, né, os sujeitos do campo, principalmente a juventude, as mulheres jovens, para que a gente possa se fortalecer e ter garantia de direitos, principalmente direitos humanos. Muito bom mesmo, Camila. Para finalizar, que mensagem você gostaria de deixar para esses marajoaras, né? Principalmente marajoaras jovens como tu, que também estão nessa luta ou não estão nessa luta, sobre a importância de se engajar na defesa do território, da floresta e das águas? Bom, a mensagem que eu gostaria de deixar para todos os jovens marajoara é que nós somos o presente, nós somos o futuro de toda essa geração, né, que vem e as que já estão. Por isso que é importante estarmos conscientes do espaço que nós estamos. E não há nada melhor do que nós estarmos conscientes politicamente a partir de onde nossos pés pisam. Então é muito bom que nós possamos defender os nossos territórios. Nós estamos entrando no ano de COP da Floresta, onde a juventude precisa vir para dentro desse debate, precisa se sentir pertencente, né? Primeiro de que a gente vive num território, que esse território é a nossa vida, e assim que violam a floresta, violam nossos corpos, a gente precisa também se engajar nessa pauta social, defender o direito de existir, o direito de viver, né? E a gente continua resistindo. Nós, jovens, temos assim muitas oportunidades, e uma delas é um futuro que a gente possa, né, construir cada vez mais o bem viver para cada um de nós. A gente tem os desafios. E se fosse eu levar em consideração todos os desafios e parar de lutar, voltar para minha casa, ficar lá, né, sozinha, isolada, eu acho que hoje eu não conseguiria ter ganhado tanto conhecimento,
tantas oportunidades, assim como eu estou tendo hoje. Então é possível que todos nós jovens possamos nos mobilizarmos, nos sairmos dos nossos territórios, mas retornar também com essa troca de conhecimento, com essa troca de experiência. O Pará precisa de nós, o Marajó precisa da juventude fortalecida, organizada, em movimento, para que a gente possa fazer a diferença, possa transformar a nossa realidade. E só vai haver transformação social se nós estivermos engajados nesse processo, com autonomia, com direcionamento político, e que a gente possa se fortalecer e fortalecer uns aos outros sem soltar a mão de ninguém. Encerramos aqui mais um episódio do Ecos do Marajó. Nosso muito obrigado a Camila por compartilhar com a gente um pouco da sua experiência e as reflexões sobre a agricultura familiar e o empoderamento das comunidades rurais do Marajó. A você, ouvinte, o nosso agradecimento pela companhia. Continue acompanhando os nossos episódios nas plataformas digitais do canal Marajoando Cultural e divulgando os saberes e as lutas do nosso arquipélago. Até o próximo!